Olá, muito boa noite. Está começando o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 31 de maio. Eu sou o João Nogueira e a partir de agora vamos acompanhar as principais notícias do dia na pecuária de corte e de leite aqui no país. A gente começa o programa de hoje com a nossa coluna Pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO. E o assunto de hoje são as ações importantes que devem ser feitas na propriedade. Confira! Olá, amigos! Wagner Pires, de olho no campo. O nosso assunto de hoje é boas práticas numa fazenda. E uma coisa muito importante que a gente, hoje, toda fazenda usa, é defensivo agrícola. Inseticida para matar os insetos, as pragas que atacam as lavouras, um herbicida para matar as invasoras e assim por diante. Mas tudo isso é considerado um agrotóxico, tá? Mas é fundamental o pecuarista tomar o cuidado com as embalagens que ele usa na propriedade e qual é o destino que ele vai dar. Ele pode comprar o herbicida na loja, ou fungicida, ou inseticida, tá? Mas quando termina, é fundamental fazer o que nós chamamos de tríplice lavagem. A tríplice lavagem, hoje, inclusive, os pulverizadores mais novos, eles já vêm com uma bica onde você emborca o equipamento e já faz a lavagem para tirar a última gotinha e deixar a embalagem limpa. Mas só isso não basta. Por quê? Porque vai ter gente querendo isso aqui para usar, para botar gasolina, botar óleo diesel e outras coisas mais. Então é fundamental fazer o quê? Inutilizar esse material. Todas essas embalagens que vocês estão vendo aqui, elas já foram inutilizadas, tá? Não dá mais para ser usada e elas já estão todas elas eliminadas. Agora, ele coloca isso em bag, junta tudo e leva isso para uma estação, para um ponto de recebimento, juntamente com a nota de compra. E aí eles registram lá a nota de venda e a devolução. E aí o proprietário, a fazenda, fica quite com o meio ambiente porque está dando uma destinação boa e saudável para as embalagens. Uma coisa que me magoa muito é que ambientalista sabe jogar pedra no produtor rural, mas não coloca, não mostra para a sociedade as coisas boas que o produtor rural faz. O Brasil é campeão mundial de reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas. Isso, gente, é responsabilidade social. Então, vamos destacar, vamos compartilhar esse vídeo do De Olho no Campo com outras pessoas, com crianças, com jovens nas escolas. E não vamos falar mal da pecuária, não. Tá bom? Grande abraço a todos e continuem nos acompanhando. Em maio, os preços no mercado do boi gordo rolaram ladeira abaixo. E como em todas as quartas-feiras, a equipe da Scott Consultoria nos ajuda a entender o movimento do mercado aqui no Terra Viva DBO na TV, hoje não poderia ser diferente. E quem vai conversar com a gente vai ser o Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Terra Viva DBO na TV. Uma boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pedro, por que a gente observa essa pressão de baixa se intensificando neste mês? O que a gente tem acontecendo esse mês? Por mais que nós tivemos ainda um alongamento dessas chuvas para esse começo de ano, o que a gente está começando a ver agora é esse período da entre-safra do capim. Então a gente começa a diminuir aquele poder de reter os bovinos dentro das pastagens, porque a oferta de massa começa a diminuir para esse período. Então o produtor, o pecuarista, tem que acabar ofertando esses bovinos para o abate. Como a gente está num momento um pouco lateralizado do consumo, acaba que a indústria frigorífica, com um acúmulo de matéria-prima que já está tendo
dentro dos estoques ali das unidades, acaba tendo uma oferta maior de bovinos e isso vem acabando, né, derretendo as cotações para o boi gordo, que a gente tem visto aí praticamente durante o mês de maio todo, e isso deve persistir ainda para esse começo aqui de junho, né? Próximo mês aí já deve começar também pressionado as cotações aí para a arroba do boi gordo nas principais praças pecuárias. Mesmo neste contexto de preços em queda, na última semana o ágio entre o boi para atender o mercado interno e o boi China voltou aqui em São Paulo. Por que isso aconteceu e esse cenário deve se manter? Bom, esse cenário do ágio provavelmente não deve se manter por muito tempo, né? A gente está vendo aí o dólar trabalhando abaixo, né, dos R$ 5, vindo aí também com uma valorização do real frente ao dólar. Isso acaba diminuindo a margem que a indústria tem com relação aos bovinos que são destinados à exportação. A gente está vendo aí a tonelada, né, da carne bovina sendo negociada mais próximos dos $5.000 a tonelada. Então, essa pressão que vem para esses preços deve acabar reduzindo esse ágio novamente, né, trabalhando aí com os preços sem ágio. Hoje a gente está com R$ 5 de diferença para o mercado do boi interno, né, para o boi externo, mas a pressão ainda para esse mercado exportador pode ser que esse ágio seja novamente nulo. Porém, no segundo semestre, a expectativa é que venha com uma melhora, né, em relação a isso, muito porque o segundo semestre é quando a China, que é o nosso principal comprador, né, de exportação, acaba vindo comprando mais da nossa carne. Com a elevada oferta de bovinos no mercado e as indústrias frigoríficas com escalas de abates confortáveis, quando é que os preços vão reagir, Pedro? É difícil a gente ter essa previsão, né? Mas para o segundo semestre a gente costuma esperar uma reação para a arroba do boi gordo. Muito porque a gente vai ter essa oferta enxugando, né? Então, os bovinos, aí, a maior parte das pastagens, os que já estão terminados, já vão estar ofertados. E a gente começa aquele período que entra os bovinos de confinamento. E aí, quando a gente pega a questão do confinamento, o IMEA divulgou em um estudo uma redução de intenção de confinamento por volta dos 30%, um valor bastante significativo, bastante alto. Isso significa que também a matéria-prima ofertada será menor. Então, talvez com uma redução, né, dessa matéria-prima para esse começo de segundo semestre, talvez mais para julho, agosto, a gente começa a ter uma recuperação. Porém, não vão trabalhar da mesma forma que trabalhou no ano passado. Os preços estavam mais próximos dos R$ 300. A recuperação vai acontecer, mas não vai ser tão significativa, não vai ser nada muito estrondoso para o mercado do boi gordo. O período sem chuvas fica cada vez mais próximo. Ele deve interferir de que forma nesse cenário? Exatamente. Quando a gente está tendo, né, começando agora, encerrando as chuvas, por mais que a gente tenha chuvas em alguma região, a questão da luminosidade também impacta diretamente na questão do crescimento, desenvolvimento das pastagens. Então, a gente vai ter uma massa de forragem disponível para os bovinos menor. Então, quando a gente tem essa redução das chuvas, ou em algumas regiões uma manutenção, porém uma diminuição da luminosidade, a gente tende a ter ofertas de pior qualidade, né? Uma redução em questão à oferta. Isso acaba diminuindo o ganho de massa, né, dos bovinos, então acaba acontecendo uma dificuldade na terminação, ter os bovinos mais bem acabados para acabar ofertando para a indústria. Então, com essa redução das chuvas, né, essa entrada do período seco, que a gente pode ver é uma diminuição da oferta, uma enxugada da oferta aí para esse próximo período, né? Costuma acontecer mais para julho, mais para agosto, com a entrada aí da oferta, né, dos bovinos de primeiro giro de confinamento. Perfeito. Em relação às exportações, Pedro, maio apresentou números melhores em termos de vendas ao exterior, mas o preço pago por tonelada ficou abaixo, né? Exatamente. A gente está vindo de uma recuperação, né? Nós tivemos lá o problema com a EIB confirmada aí, na época do carnaval, tivemos uma redução drástica dos volumes exportados, mas já apresenta uma melhora. O que a gente tem em relação a maio do ano passado já é um resultado melhor, próximo ali dos 20%, porém, em questão ao preço, né, da tonelada paga, por mais que a gente tenha subido em 20% o volume exportado, uma redução de praticamente 20%, 21,5% ali no preço pago pela tonelada, que vem mais próximo aí dos $5.000 a tonelada de carne bovina exportada. Em relação às exportações, junho deve ser melhor ou vai ficar mesmo meio que parecido que foi maio? O cenário de que a China vem buscando, né, a nossa carne. Por mais que no segundo semestre seja melhor a questão de volume, né, exportado para a China,
a gente vai ter ainda um bom desempenho para esse mês, tanto fechamento de maio. A gente está esperando aí os dados oficiais da CSEX para colocar aí fechamento de maio, como que foi o mês. Mas esse próximo mês deve vir positivo também. Esse ano deve ter uma questão de volume exportado bastante semelhante ao que foi o ano passado, que foi um ano de recorde tanto em volume exportado quanto em faturamento. Talvez não tenhamos aí um faturamento recorde, mas um volume bastante parelho com o que a gente tem para o ano passado. Muito porque o USDA apontou aí um consumo de carne bovina para a China, podendo ser positivo em até 3%. Isso significa que nosso principal comprador vai estar consumindo mais carne bovina. Isso é um sinal positivo para o nosso mercado exportador. Para a gente arrematar essa conversa aqui, a gente viu um maio muito aquém do que o pecuarista esperava. Mas junho, que começa amanhã, deve ter uma média de preços melhores, Pedro? Não é o que a gente espera nesse primeiro momento. Junho ainda deve ter, né, essa questão da oferta batendo ponto, deve ser uma, né, das coisas aí, é pressionar o preço da roupa do boi gordo ainda. A oferta não vai enxugar nesses primeiros 15 dias, ainda vai ser um pouco significativa. Talvez mais para o final de junho, começo ali de julho, talvez comece a dar uma enxugada e a gente comece a ver alguma recuperação. Mais recuperação mais expressivas, vão ficar mais próximas ali de agosto ainda. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pelas suas informações e volte sempre aqui ao Terra Viva DBO TV. Agradeço mais uma vez, viu, João? Forte abraço para todos vocês aí. Abraço, Pedro. Depois do intervalo, você confere o resultado da pesquisa que mostra alta no preço do leite. O Terra Viva DBO TV volta em 3 minutinhos, não saia daí. Os bancos brasileiros terão de cumprir um protocolo com requisitos mínimos comuns para combater o desmatamento ilegal, a oferecer crédito a frigoríficos e matadouros. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a decisão faz parte do novo normativo aprovado pelo Conselho de Autorregulação da entidade. Pelas novas regras, os bancos participantes irão solicitar aos clientes frigoríficos na Amazônia Legal e no Maranhão a implementação de um sistema de rastreabilidade e monitoramento que permita demonstrar, até dezembro de 2025, a não aquisição de gado associado ao desmatamento ilegal de fornecedores diretos e indiretos. Ainda sobre o assunto, o diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Fernando Sampaio, ressaltou a importância da medida, mas que também precisa ser aprofundada. Esse trabalho de você conhecer a origem do seu produto, o produto que você está comprando, no nosso caso a gente está falando da carne, né? Saber de onde vem o boi, o risco socioambiental associado ali a essa originação, a gente precisa conhecer isso porque virou uma questão de mercado, né? Para a gente poder atender nossos clientes, tanto no mercado interno, no setor do varejo, como na exportação também, isso é cada vez mais importante. E os frigoríficos já estão fazendo isso, né? A gente começou esse trabalho de monitoramento já em 2009 e a gente vem aprimorando as ferramentas e os mecanismos para conseguir essa rastreabilidade. Então, a gente não tem nada contra a normativa da FEBRABAN, né? Essa exigência dos frigoríficos, até porque a gente já está fazendo, né? O que a gente acha é que não adianta só o banco cobrar isso do frigorífico, né? O banco também tem o dever de fazer isso dentro de casa, ou seja, ele tem que saber para quem, né, ele está dando acesso ali ao sistema financeiro, usando os mesmos critérios que a gente está usando, porque é só assim que a gente consegue fechar esse cerco aí na ilegalidade. Outra coisa são produtores que estão com alguma inconformidade, ele não consegue ter o cadastro dele analisado na SEMA, ele não consegue ter o título da terra. A gente acha que precisa ter um esforço público muito grande para que isso aconteça, e isso demanda, né, um esforço de regularização fundiária e ambiental que só o governo consegue fazer, de fiscalização também, de desmatamento. Então tem um papel público a ser cumprido e tem um papel privado, né? O que as nossas indústrias estão fazendo? Não adianta só a gente bloquear um fornecedor que não tem um CAR ou que está com embargo, né? Ninguém quer fazer isso, a gente quer trazer todo mundo para dentro da cadeia, para um processo de regularidade. Então, a gente tem exemplos hoje de indústrias apoiando esses produtores a entender qual que é o problema, como que ele faz para se regularizar, dando essa assistência.
E a verdade é que muito dessa adequação demanda investimento também, né? E aí é outra demanda para o setor financeiro. Como é que você vai ajudar essa turma toda, né, a ser incluída de volta na cadeia? Eles precisam de investimento para se adequar, para melhorar a produção, para cumprir o Código Florestal. Então, é um diálogo que vai muito além dessa coisa de monitorar e punir e bloquear, né? A gente precisa avançar nessas outras esferas também. O veterinário Iberville Neto comentou sobre a tendência de reação do mercado americano para a carne bovina brasileira. Confira. Os Estados Unidos eles estão com preços da carne em alta devido à fase do ciclo. Eles estão na fase oposta da do Brasil. Enquanto a gente está com mais oferta, historicamente, aqui na comparação com os últimos anos, eles estão com um mercado mais enxuto e preços em alta. As projeções, pensando até ao longo do ano, do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, são de que eles passem de exportadores líquidos, foi o que aconteceu no ano passado, para importadores líquidos de carne. Então, eles vendem muita carne e compram muita carne no mercado internacional. Esse ano, eles devem comprar mais carne do que exportar, segundo as projeções do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação à carne brasileira, não um histórico desses últimos meses, mas estruturalmente, uma média aí do último ano, eles são o nosso segundo maior destino, muito atrás de China, mas são o nosso segundo maior destino. E aí, essa conjuntura de uma demanda maior dos Estados Unidos pode vir em algum momento, fazer com que eles liberem mais cotas para a nossa carne. Porque a gente acessa o mercado norte-americano em uma cota que abrange, além de Brasil, outros fornecedores. O Brasil praticamente usa ela inteira, uma cota ali de 65 mil toneladas. A gente mandou até mais que isso no ano passado. Então, essa seria uma boa notícia no mercado internacional, que pode ser que essa situação de aperto de oferta lá gere esse movimento em algum momento, mas a gente não tem nada sinalizado no curto prazo, né? Mas é uma possibilidade que seria muito interessante para a nossa carne. A campanha de atualização do estoque do rebanho bovino em Mato Grosso foi prorrogada até o dia 15 de junho. A informação é do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e a alteração foi publicada no Diário Oficial. A campanha teve início em 1º de maio e pecuaristas de Mato Grosso devem até o dia 15 de junho comunicar o seu estoque de rebanho bovino ao IDEA-MT. A atualização do seu estoque de animais é obrigatória e substitui a vacinação contra a febre aftosa no estado. Além de acarretar multa, o produtor que não comunicar não conseguirá emitir a guia de trânsito animal. O preço do leite cru ao produtor subiu 2% em abril e acumula uma alta real de quase 12% em 2023. Os números mostram que o preço do leite cru, captado por laticínios em abril, chegou a R$ 2,89 por litro na média Brasil líquida, com elevações de 2,4% em relação ao mês anterior e de 9,3% em relação a março deste ano em termos reais. Os valores foram deflacionados pelo IPCA de abril de 2023. Com isso, o preço do leite cru já acumula alta real de 11,8% em 2023. A valorização seguiu ancorada na limitação da oferta no campo, prejudicada pelo avanço da entre-safra na maior parte do país. Por isso, a disputa entre laticínios por produtores foi intensa em abril e manteve as cotações do leite em alta. Na média Brasil, o índice de captação leiteira do CPEA registrou o primeiro avanço desde novembro de 2022, de 0,2%, puxado pelos incrementos de 4,1% e de 3,7% nas captações do Paraná e de São Paulo. No acumulado do ano, a captação nacional registra queda de 6,4%. E depois do intervalo tem o balanço do dia no mercado do boi gordo. Como ficaram as cotações das principais praças boiadeiras, você confere já já aqui no Terra Viva DBO na TV. De volta com o Terra Viva DBO na TV e vamos ver como ficaram as cotações desta quarta-feira no mercado do boi gordo. Foram apuradas mudanças em 13 das 32 praças boiadeiras pesquisadas e todas foram quedas.
Começamos a lista de mudanças de hoje com queda em Barretos e Araçatuba, São Paulo. Nas duas praças, o boi está sendo trabalhado a R$ 241,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Já a vaca caiu para R$ 221,50. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o boi foi para R$ 197,00 e a vaca para R$ 182,00. No norte do estado, o preço da vaca também caiu e foi para R$ 177,50. Em Goiás, Goiânia, a vaca escorregou e não está valendo mais do que R$ 192,00. No sul do estado, o boi caiu para R$ 212,00 e a vaca também foi para R$ 192,00. Os preços despencaram em Dourado, no Mato Grosso do Sul. Na praça, o quilo vivo do macho agora vale R$ 231,50. Já a vaca está saindo por R$ 216,50. Agora vamos para o Mato Grosso. Houve queda nos preços na região norte. Por lá, o boi está sendo trabalhado a R$ 212,00 e a vaca R$ 187,00. No sudoeste do estado, o valor do boi foi para R$ 212,00 e a vaca para R$ 197,00. Já no sudeste mato-grossense, o boi caiu para R$ 207,00 e a vaca para R$ 182,00. Em Alagoas, o preço do boi despencou para R$ 256,00. No Pará, a vaca escorregou e está valendo R$ 177,50. Para finalizar a nossa viagem pelo Brasil, mais queda no sul do Tocantins. Por lá, a vaca está saindo por R$ 182,00. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Agradeço a sua audiência e companhia. Você pode rever este programa às 6h30 da manhã e, claro, uma nova edição a partir das 7h25 da noite desta quinta-feira. Até amanhã!